Meu querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Estamos aqui no sexto tema, sexto dia do Advento, deste tempo do Advento, aqui nos caminhos, aqui nos textos de Santo Afonso Maria de Ligório. E o tema de hoje é: quais sejam os verdadeiros discípulos de Jesus? Ou seja, nesse texto, Santo Afonso propõe o seguinte: quem são os verdadeiros discípulos de Jesus? E aqui nesse texto, ele trabalha a realidade da cruz, do amor à cruz, como que dizendo que os verdadeiros discípulos de Jesus amam a cruz, não desprezam a cruz, pelo menos, mas abraçam a cruz. Sabe, existe um sentido aqui muito profundo, porque o advento, né, aquele que há de vir, né, aquele que vem, aquele que veio no Natal, aquele que virá uma segunda vez em glória, mas aquele que vem, que continua vindo, que vem ao nosso coração, aquele que vem, que entra na nossa vida, que toca a nossa vida, aquele que vem pela divina providência, que vem pelos sacramentos, que vem por meio da oração, da nossa oração pessoal, que vem por meio da oração das pessoas que rezam por nós. Aquele que vem, que continua vindo, que vem pela graça, mas que vem também, muitas vezes, pelo sofrimento, que vem pelas cruzes, que vem pelas dificuldades. Por que isso? E aqui entra um pouco o tema da divina providência. Em que sentido? No sentido de que nada escapa ao governo da divina providência. Como disse São Paulo lá em Romanos capítulo 8, quando ele diz, olha, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ele diz, olha, nada pode nos separar do amor de Deus, nem o frio, nem o calor, nem as dificuldades, nem o sofrimento, nada pode nos separar do amor de Deus. E aí ele diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, segundo os seus desígnios. Ou seja, Deus, como dizia Santo Agostinho, não permitiria o mal se dele não pudesse tirar um bem maior. Em outras palavras, Deus opera em tudo, por meio de tudo. Tudo se torna, nas mãos de Deus, instrumento de sua graça, instrumento de sua operação, instrumento de sua ação na nossa vida, daquilo que Ele quer realizar na nossa vida. Ele não age na nossa vida só através das vitórias, das grandes alegrias, de tudo aquilo que dá certo, mas por vezes se serve das humilhações que a gente passa, das perseguições que a gente sofre, das pequenas injustiças que vivemos no dia a dia, ao longo dos dias. Se serve para operar no nosso coração, para nos fazer crescer nas virtudes, na humildade, na paciência, para nos ensinar o caminho do amor verdadeiro. Então Deus opera e opera de modo maravilhoso, de modo misterioso. Então nós sabemos que a cruz é chamada a árvore da vida, né? Porque ela produziu esse fruto que foi a ressurreição de Cristo, a redenção da humanidade. Da cruz veio a glória. Então quer dizer, cada cruz esconde de alguma maneira a glória, né? Quando Santo Estevão estava sendo apedrejado, ali no início do Atos dos Apóstolos, mostra o martírio de Santo Estevão. Quando Santo Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e disse que estava vendo a glória de Deus, que estava vendo o Filho de Deus de pé. Quer dizer, essa capacidade que os santos tiveram, que os verdadeiros discípulos de Jesus sempre têm, de enxergar pela fé a glória de Deus que se esconde nas cruzes da vida. Santo Afonso propõe uma reflexão muito interessante aqui, que ele diz que muitos que já estão na caminhada se dispõem a grandes penitências, a grandes obras de mortificação, a grandes desertos e penitências, mas não são capazes de aceitar
as pequenas injustiças da vida, o desprezo de um irmão, de um parente, não são capazes de suportar uma pessoa pesada, né, que lhe parece pesada, os incômodos que as pessoas causam, as pequenas contrariedades da vida. Faço grandes jejuns, mas não suporta aquela cruz que a divina providência permite, que seria ter paciência com alguém, suportar uma contrariedade. Então, os verdadeiros discípulos procuram aceitar essas cruzes que vêm, assim, que não são escolhidas por nós. É um desafio, nós precisamos pedir a graça. Nós precisamos pedir a graça. Nós estamos no tempo do advento. E é tempo de estar atento àquele que vem. E vem como? E vem como quer. E vem como quer. E se serve de tudo para agir na nossa vida, até dos sofrimentos. Estar atento às visitas de Deus. Quantas vezes a visita de Deus passou pela nossa vida e a gente não viu? Porque ela veio, mas veio através de uma dor, veio através de um sofrimento. Como é importante não reclamar, né? Como é importante não murmurar. Isso é uma coisa importante. Mas importante, assim, na fé, por causa da fé. Então peçamos ao Senhor isso hoje. Senhor, dá-nos essa graça de não murmurar. Dá-nos essa graça de não reclamar. Dá-nos essa graça de viver com paciência as lutas e as contrariedades da vida. Dá-nos essa graça. Senhor, dá-nos a graça. Quando nós pedimos dá-nos a graça, nós estamos reconhecendo que pelo nosso próprio esforço a gente não consegue. Mas inspirai-nos essa têmpera, inspirai-nos essa fortaleza. Inspirai-nos, Senhor, te pedimos. Inspirai-nos essa paciência, essa longanimidade. Inspirai-nos, ó Deus. Amém. Fique com Deus até amanhã, se Deus quiser.